Eu sou Lucélia Santos e você está no Seguir Esperneando, o meu podcast em parceria com a revista Chapuri. Neste 13º episódio, 1000 Dias Sem Direitos, damos destaque ao relatório da Anistia Internacional Brasil, divulgado agora no último dia 24 de setembro, sobre as violações de direitos perpetradas pelo governo federal desde a posse do presidente em janeiro de 2019 até setembro de 2021, nos 1000 dias de pior governo que o Brasil já teve. Segundo Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Brasil, 1000 dias sem direitos, as violações do governo Bolsonaro, retrata as formas em que o governo federal descumpre o seu papel constitucional de garantir e facilitar o acesso aos direitos humanos fundamentais. Eu sou Duda Meirelles e me somo a Lucélia Santos na divulgação do balanço das violações de direitos nestes trágicos 1000 dias de Bolsonaro. Começamos pela gestão da pandemia de Covid-19, marcada pelo comportamento de um presidente que até hoje insiste no chamado tratamento precoce, à base de remédios ineficazes, em detrimento do recomendado pela ciência para salvar vidas. Em março de 2020, o presidente declarou negando a pandemia, abre aspas, no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Fecha aspas. Em maio, a Anistia identificou os primeiros efeitos graves da Covid-19. Alta letalidade na população negra, aumento do contágio entre indígenas, quilombolas e nas celas superlotadas das prisões. A ausência de uma política para a população em situação de rua, além do crescimento exponencial da violência doméstica. As mortes não paravam de aumentar. Ministros da Saúde foram trocados por discordar do presidente em relação a medidas de isolamento social e ao uso de medicamentos sem comprovação científica, como a cloroquina. Estou tomando aqui a 3ª dose da hidroxicloroquina. Dados sobre a doença passaram a ser omitidos pelo Ministério da Saúde. O governo optou por não adotar o distanciamento social, a restrição a aglomerações e o fechamento de escolas e do comércio, recomendados pela OMS, e atrasou o quanto pôde na compra das vacinas. O Brasil perdeu milhares de vidas que poderiam ter sido salvas. Em junho de 2021, Jurema Werneck apresentou à CPI da Covid no Senado Federal dados de um estudo indicando que cerca de 120 mil vidas poderiam ter sido poupadas no primeiro ano da Covid no Brasil, caso o governo quisesse, de fato, controlar a pandemia. Os indígenas brasileiros não vivem em liberdade, conforme afirmou o presidente na Assembleia da ONU. A vida na floresta tem sido marcada por sérios riscos de violações de direitos humanos dessas populações por parte de grileiros, madeireiros e invasores de terras. O relatório Conflitos no Campo 2020, elaborado pela Comissão Pastoral da Terra, registra que em meio à pandemia, 39% das vítimas de assassinato em contexto de conflito no campo no Brasil eram indígenas, que também representam 34% das pessoas que sofreram tentativas de homicídio e 16% das que se encontram em situação de ameaça de morte. Em agosto de 2021, durante uma grande manifestação em Brasília, o movimento indígena denunciou o agravamento das violências contra os povos originários dentro e fora dos territórios tradicionais. Paralelamente, está nas mãos do STF a decisão sobre o marco temporal, tão defendido por Bolsonaro. No Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto, a APIB entrou de uma forma inédita com um comunicado no Tribunal Penal Internacional para denunciar o governo Bolsonaro por genocídio e ecocídio. O governo Bolsonaro
segue omisso em relação à Amazônia e seus povos. Em setembro de 2019, durante seu primeiro discurso na ONU, Bolsonaro negou a devastação da Amazônia, atacou o cacique Raoni e responsabilizou as populações tradicionais pelas queimadas dos biomas no país. Em 2020, outra vez na ONU declarou: os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sobrevivência em áreas já desmatadas. Imagens de satélite mostraram que grande parte dos incêndios aconteceu em área distante da mencionada pelo presidente e com novos desmatamentos. Em 2021, continua não havendo política pública para o combate ao desmatamento ilegal. A situação da Amazônia é crítica. Órgãos ambientais estatais estão sucateados e foram enfraquecidos desde o primeiro dia do governo Bolsonaro. A cobertura florestal sofre pressões ao ponto em que no primeiro semestre de 2021, a Amazônia brasileira teve a maior área sob alerta de desmate em 6 anos, segundo dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE. O acumulado de alertas de desmatamento em 2021 na Amazônia foi de 8.712 quilômetros quadrados, o que equivale a 5 vezes a cidade de São Paulo, maior metrópole do Brasil. Bolsonaro editou decretos federais para desburocratizar e ampliar o acesso a armas de fogo e munições no país, incluindo fuzis e outras armas de uso restrito. Em junho de 2019, publicou uma dessas flexibilizações que amplia o porte de armas em todo o perímetro das propriedades rurais, o que aumenta a possibilidade de confronto entre madeireiros e indígenas. A constitucionalidade desses decretos segue tramitando no STF. Bolsonaro ameaçou armar a população durante reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Segundo pesquisa Datafolha, a fala do presidente atingiu um índice de rejeição de 72%. Em março de 2019, às vésperas do 55º aniversário do golpe militar, o presidente afirmou que o golpe deveria ser celebrado. Em abril de 2020, Bolsonaro participou de ato em favor de intervenção militar em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Em 2021, o presidente convocou e participou de manifestações antidemocráticas no dia 7 de setembro em uma tentativa fracassada de golpe de Estado. O Brasil apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro de 2021 é um país sem corrupção, que respeita a Constituição Federal, investe no barateamento da produção de alimentos e goza de grande credibilidade nacional e internacional. Essa imagem nega o que os fatos e dados revelam. O país atravessa um período estendido de instabilidade e crises política, econômica, sanitária e de direitos humanos. A Anistia Internacional Brasil afirma que o Brasil apresentado por Jair Bolsonaro não existe. A pandemia contribuiu para que a quantidade de brasileiras e brasileiros com fome ou em insegurança alimentar aumentasse em 2020. Falta comida no prato de quase 9% das pessoas no Brasil, o equivalente à população do Chile. No primeiro trimestre de 2021, o Brasil alcançou a maior taxa de desemprego desde 2012, totalizando
14,7 milhões de pessoas desempregadas, segundo o IBGE. O Brasil que Bolsonaro apresenta ao mundo não existe. Pelo contrário, o país vive graves ameaças aos direitos humanos fundamentais revelados por dados e fatos e que afetam o dia a dia de brasileiros e brasileiras. Nós nos somamos à Anistia Internacional Brasil no compromisso de luta por uma sociedade mais justa e que garanta que nenhuma pessoa seja deixada para trás no acesso aos seus direitos humanos fundamentais. Seguir Esperneando é mais um espaço de resistência da revista Chapuri, construído em parceria com a atriz e militante Lucélia Santos. Este episódio, 1000 Dias Sem Direitos, resulta do esforço coletivo de Agamenon Torres, Ana Paula Sabino, Janaína Faustino, Lucélia Santos, Zezé Wais e eu, Duda Meirelles. O roteiro deste podcast organiza excertos de 2 documentos recentes da Anistia Internacional Brasil. A nota pública divulgada logo após o discurso do presidente na Assembleia Geral das Nações Unidas em 21 de setembro e o relatório 1000 Dias Sem Direitos, lançado em 24 de setembro por limitação de espaço. Partes dos documentos foram suprimidas, combinadas ou editadas. Confira os textos originais na íntegra no site www.anistia.org.br. Seguir Esperneando é patrocinado por Bancários DF, Sindicato dos Bancários de Brasília, FENAI, Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, FETEC CUT Centro-Norte, Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito do Centro-Norte e Simpro-DF, o Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Colabore com a Chapuri. Visite a nossa loja solidária em www.lojachapuri.info ou faça uma doação via Pix, contato@chapuri.info. Siga Lucélia Santos em suas redes sociais, @Lucélia Santos Oficial. Até o próximo episódio do Seguir Esperneando.